Olá, meu amigo do Eu Vou Passar. Nós vamos dar início ao curso de redação. É isso aí. Atendendo a pedido de vocês, ok, nós vamos agora fazer um curso direcionado para concurso, claro, que é o nosso curso de redação. É muito importante que nós tenhamos a ideia de como proceder para a produção de um texto. O que é que eu devo fazer para produzir um texto? Por exemplo, Marcelo, eu quero trabalhar o texto dissertativo. Por quê? Porque o texto dissertativo é aquele que mais cai em concurso, é o mais cobrado, tanto pelo CESP, como ESAF, FCC e qualquer outra banca, como foi o caso da FURRIO, que cobrou o texto misto. Mas veja bem, é de fundamental importância que nós adquiramos conhecimentos anteriores para que haja a prática da produção. Que tipo de conhecimento anterior eu tenho que ter para produzir um texto? É correto afirmar que as pessoas têm o hábito de dizer o seguinte: quem lê, escreve. Olha, isso é fato, mas não é completamente verdadeiro, porque quem lê se alimenta. Então, se o camarada está munido de conhecimentos, certamente ele vai ter melhores condições para desenvolver um texto, para produzir e engendrar um texto. No entanto, não é o fato apenas de ler para produzir texto. O que é fundamental é que você conheça alguns elementos essenciais para a produção de um texto. Tá certo? Quais são eles? Primeiro, a inspiração. Eu preciso de inspiração para escrever um texto? Eu não preciso de inspiração para escrever um texto. Texto não se escreve por inspiração. Ok? Principalmente o texto dissertativo. O ato de nós produzirmos um texto, ele deve ser pensado da seguinte forma: quando eu me sento, eu tenho que escrever o texto de uma tirada só. Que é isso? Se eu adquiro recursos e se eu tenho domínio de um determinado assunto, então certamente eu vou ter uma facilidade. O que eu tenho que ter em mente é a preocupação com o meu leitor, que é mais importante. É saber se o meu leitor está compreendendo o meu texto. Outro ponto fundamental é você, no momento que você concluiu o seu texto, você ter a ciência de como começou e de como terminou. Esses são os pontos essenciais. E como é, Marcelo, que eu vou fazer para atingir esse estágio? Atingir o estágio de, ao término do meu texto, ter a capacidade de mostrar o texto para uma pessoa, ou então de comentar o texto, de como iniciei até o término. Como é que eu faço isso? Muito simples. Por quê? Porque o nosso texto, ele não deve ser feito, tá certo, no papel, ele tem que ser feito na cabeça. Primeira coisa é isso. Eu ter a ideia do meu texto aqui, prontinho aqui. Se eu consigo aprontar o meu texto, então o meu instrumento, que é a caneta, vai lá. Tá certo? Por quê? Porque o meu texto já está pronto. Ora, é comum nós ouvirmos muito de alunos de terceiro grau afirmar o seguinte: professor, eu tenho várias ideias. No momento que eu vou colocar no papel, aí vem a confusão. Mas é comum eu apanhar um tema e naquele tema surgem tantas ideias para aquele tema que eu fico, sabe, querendo escrever, mas não consigo. Agora, se me pusesse para falar, eu falaria durante 2 horas sobre o tema tranquilamente. Por que isso acontece? Porque, na verdade, você não tem que ter várias ideias para produzir um texto. Produz um texto com apenas uma ideia. É isso aí. Eu elimino as outras e vou trabalhar em cima de uma ideia, que é a ideia central de um texto. Quando nós estamos interpretando texto, não há lá a pergunta, qual é a ideia central do texto? Não é assim? Mesma coisa. Quando eu vou produzir, eu, como produtor do texto, tenho que saber qual é o meu objetivo e qual é a minha ideia central, para que o meu leitor compreenda essa ideia central. Perfeito? É o primeiro passo. O segundo passo é a preocupação, acima de tudo, com o leitor. O leitor tem que compreender o meu texto. Ah, Marcelo, então já sei. Para que ele compreenda o meu texto, é fundamental que eu escreva períodos curtos. Aí eu chamo a sua atenção. Tenha cuidado com que seja período curto. Período curto não é aquele período formado por apenas uma frase. Não é nada disso. O período curto é aquele período em que eu consigo trabalhar dentro de uma ordem direta, em que eu possa fazer uso de conectores e que o meu leitor consiga captar o que eu escrevi, sem que eu consiga passar para ele uma ideia de ambiguidade, sem que eu cause uma dúvida para a compreensão, sem que eu crie qualquer tipo de ruído que prejudique a compreensão do meu leitor. Então eu tenho que buscar escrever um texto numa ordem direta. Se a instituição me pede um texto entre 20 e 30 linhas, eu não tenho que imaginar em quantos parágrafos eu vou fazer um texto. Okay? Eu não tenho que imaginar em quantas linhas eu vou ter que colocar em um texto. Nada disso, porque quem determina a paragrafação de um texto é a sua ideia. É o que você iniciou. Agora veja, nós temos que entender a condição de iniciar um texto. O que eu faço para iniciar um bom texto? Eu tenho muita dificuldade, Marcelo, quando eu vou iniciar um texto. Okay? Por que eu tenho dificuldade? Porque me vêm várias ideias. Como é que eu vou proceder?
ok? Eu começo um texto sempre com um advérbio, eu começo um texto com um verbo, porque me parece ser mais fácil. Temos que ter ideia de que o início de um texto ele é fundamental, porque é a apresentação do seu texto. Você está ali para apresentar o texto. Se eu estou ali para apresentar o texto, esse texto ele tem que agradar e tem que atingir a expectativa do meu leitor. Por quê? Porque o meu leitor cria uma expectativa. Se o meu leitor cria uma expectativa, eu tenho que fazer com que ele atinja ou ele fique satisfeito. Não venha se decepcionar com o meu texto. E a minha apresentação é exatamente para isso. Quando eu vou trabalhar o texto dissertativo, eu tenho que entender o seguinte, que a dissertação é um texto de caráter científico. Por ser a dissertação um texto de caráter científico, eu não vou inventar nada. Eu não tenho que criar. Não há nenhuma exigência da criatividade. A criatividade, eu vou precisar dela em textos de caráter narrativo. Por quê? Texto narrativo como novela, como fábula, apólogo, crônica, conto, memórias. Esses textos são textos literários. Se são textos literários, aí não. Esses textos exigirão de mim uma criatividade. Mas a dissertação, não. Tá certo? Por que a dissertação não vai exigir de mim essa criatividade? Porque é um texto puramente científico. O fato já existe, mais ou menos assim. Imaginemos que nós nos encontramos em 1980. Estamos lá, 1980. A banca ofereceu a você o seguinte tema. Faça um comentário acerca das células-tronco. Você teria capacidade? Muito bem. Não. Por quê? Porque em 1980 não havia nada sobre células-tronco. Agora, se hoje, 2010, for pedido, for cobrado esse tema, você tem toda a condição de escrever. Correto? Imaginemos que em 1980 uma banca cobrasse o seguinte tema. Disserte sobre o avanço da telefonia celular. Você teria condições? Também não. Por quê? Porque em 1980 não havia ainda o telefone celular. Mas agora já há. Tá certo? Então isso é o quê? Isso é ciência. Se isso é ciência, eu tenho condições de escrever. Então a dissertação é o quê? Ciência. Agora, o que é que eu vou, Marcelo, apresentar na dissertação? Que tipo de texto? Como eu vou fazer? Qual é o gênero que eu vou usar para a dissertação? Aí veja bem. O texto dissertativo, ele pode ser um texto que nós chamamos de um texto argumentativo, tá certo? Tem um caráter emotivo, ou um texto informativo, que tem um caráter referencial, primando apenas pela informação. Bem, quando eu vou escrever um texto conceitual, por exemplo, um verbete, então eu estou ciente que ali eu estou escrevendo, tá certo? Um gênero, que é um texto conceitual, que é uma dissertação. Mas não estou ali dando a minha opinião. Quando eu apresento a minha opinião, estou fazendo o quê? Um texto argumentativo, que pode pertencer, claro, ao gênero do artigo, por exemplo. Então, a composição dissertativa traz os seguintes gêneros. Primeiro, o artigo, que é o texto de opinião. Segundo, o editorial, que também é um texto de caráter reflexivo, a opinião do jornal ou de uma revista. O verbete, que é um texto conceitual, daquele que você aponta o conceito de um vocábulo. Também, na mesma linha dissertativa, nós teríamos, além do verbete, além do artigo, além do editorial, nós teríamos também o manifesto, que é um texto reivindicatório. Mas as bancas trabalham com esses gêneros? Não. As bancas trabalham com o quê? Com texto dissertativo argumentativo, que é aquele que você vai expor ali o seu pensamento diante de uma temática. No momento em que você vai fazer a exposição do seu pensamento diante de uma temática, você deve estruturar todo o seu texto baseado na elegância textual, ok? Vou repetir. Você deve estruturar o seu texto baseado na elegância textual. E o que é a elegância textual? A elegância textual é exatamente a exigência e a formação de um excelente texto. Para que você tenha um bom texto, para que a sua produção seja bem feita, para que o leitor leia e compreenda de imediato o seu texto, você tem que atender a elegância textual. A elegância textual compreende a concisão. E o que é a concisão? A concisão é a objetividade. A objetividade, meu amigo, não tem ligação com o número de linha. Fique muito atento a isso. É um equívoco afirmar que a objetividade tem ligação ao número de linhas. Se eu escrevo poucas linhas, eu tenho objetividade. Nem sempre isso acontece. Tá certo? A objetividade é dada pela maneira que você expressa o seu argumento, a forma que você afirma, a forma que você justifica esse argumento. Então, no momento em que você apresenta isso e o leitor consegue captar de forma rápida, aí você foi objetivo, ok? A prolixidade pode ser dada
em 2, 3 linhas, você pode ser prolixo em 2, 3 linhas, tá certo? Então, a objetividade não tem ligação direta com esse número de linha. Segundo ponto da elegância textual é a clareza. Ai, Marcelo, a clareza do texto. Mas a clareza compreende 2 pontos. Quais? Coesão e coerência. Minha gente, um texto sem coesão não é um texto. Por isso que a ideia de ficar trabalhando sempre um período curto pode atrapalhar o texto dissertativo. Por quê? Porque atrapalha a coesão textual, porque eu deixo de usar elementos coesivos. Ok? Então, a coesão textual é fundamental para que eu possa ligar um parágrafo ao outro, para que as minhas frases ou os meus períodos estejam bem articulados. Então, eu preciso da coesão textual. A minha progressão temática é dada por quem? Pela coerência. O meu texto tem que ter uma progressão temática. Okay? Eu opto pela progressão temática, aquela que eu acho que é fundamental para a minha produção, mas aí, no momento em que eu uso essa progressão temática, que eu estou fazendo uso de quê? Da ideia de sentido, que é a coerência. A coerência, ela tem que ser mantida do início ao fim do texto. E é exatamente aí que surge essa ideia da progressão temática para a manutenção da coerência. Marcelo, como é que eu vou trabalhar essa coerência? Veja bem, quando você cria a ideia central do texto, surgem gerações de ideias. Essas ideias, ou essa geração de ideias, surge a partir de quem? A partir da ideia principal, que é exatamente aí, a partir dessa ideia principal é que eu tenho a coerência do texto. Eu vou puxando, olha, tá certo? Então aí surge esse segmento e, claro, a progressão temática que eu adotei para o meu texto. Então, o segundo ponto é esse, é a clareza que compreende coesão e coerência textual. O último ponto que compõe a elegância textual é a correção, minha gente. O que é a correção? É a aplicabilidade da norma culta, a aplicabilidade do idioma. Perfeito? É você usar o idioma de forma correta, sem erros de ortografia, ou melhor, sem erros de escritas, sem erros de gramática. Perfeito? Então, se você não cometer nada disso, você atende a elegância textual. Atendendo a elegância textual, você terá a nota máxima em qualquer concurso, ok? Feito ou realizado por qualquer banca, seja o CESP, seja ESAF, FCC, ok? CONISU, SESC Gran Rio, independentemente. Você vai ter a nota máxima, por quê? Porque você atendeu a elegância textual. Certo até aí? Muito bem, minha gente. É isso aí, nós fizemos aqui um introito sobre o que vai ser o curso de redação para concurso, ok? Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.